A próxima OB que nós vamos estudar é a Time Delay Interrupt. Então aqui no TiaPortal, vou adicionar um novo bloco, uma OB, e aqui nós temos Time Delay Interrupt. Então aqui o número dela é da 20 até a 23 e depois acima da 123. Vou deixar o valor padrão, 20, automático. Assim que eu chamei, de forma semelhante, ela abre, conforme as outras. A primeira coisa que nós vamos analisar aqui, ó, nas propriedades dela, com relação à prioridade. Então, ó, a prioridade dela, por padrão, é a prioridade de número 3. Então, é acima lá da Time of Day, que é prioridade número 2, e o nosso main, que é prioridade número 1, a menor de todas. Aqui, a OB20, ela não tem nenhum parâmetro aqui, porque ela é controlada por blocos. O que é isso? Diferentemente de todas as outras que nós vimos na última aula, essa OB nós precisamos dizer ao sistema operacional quando chamá-la. Diferentemente lá da sigla interrupt, que de tempo em tempo vai interromper, time of day da mesma forma, a startup que acontece antes da execução do ciclo, essa aqui não. Essa, se eu fiz isso aqui, ó, chamei ela e não vou chamar ela no meu bloco de programação, então ela não vai acontecer nada, não vai ser chamada nunca. Então, para isso, nós precisamos chamá-la lá no nosso... não chamá-la, mas dizer ao sistema operacional quando chamá-la, né? Então, aqui eu vou abrir o meu main. Abrir o meu main, nós vamos vir aqui na parte da direita e nós vamos em funções estendidas. Aqui nós temos interrupts, vamos abrir. Dentro de interrupts, nós temos aqui time delay interrupt. Nós temos 3 blocos associados ao à nossa OB20. A primeira é para iniciar, ou seja, dar um start na minha interrupção com delay. Então é esse aqui que nós vamos utilizar. Além disso, nós temos outros 2 aqui, que é o quê? É para cancelar, ou seja, eu iniciei uma interrupção com delay antes dela acontecer. Se eu quiser cancelar, eu posso, por meio desse bloco aqui. E o outro é para perguntar qual que é o status. Então eu posso perguntar o status da minha OB20, aí ele vai me retornar se ela está habilitada, se ela já foi descartada, se ela já expirou, já foi executada, enfim. Então nós temos esses 3 blocos aqui que podem ser utilizados. Neste momento, vamos dar o exemplo aqui com o start. Nós queremos iniciar uma interrupção com um delay. Olhando para esse bloco, o que nós temos? Nós temos aqui, o primeiro parâmetro é o número da OB. E aqui precisa ser o número de fato. Se eu pegar ela e arrastar para cá, isso não dá certo, porque isso aqui, ó, ele trata como porcentagem, o endereço global. E isso aqui, ó, vai dar um erro. Então eu posso aqui ou escrever o número 20, que é o número da minha OB, ou eu posso aqui, ó, dar 2 cliques e procurar por ela aqui, que também dá certo. Esse aqui é o tempo do delay. Ou seja, depois que acontecer um evento, eu posso contar um tempo e depois executar o que está lá dentro. Aqui nós vamos colocar, vou colocar ó, 4 segundos como exemplo. Essa variável aqui, ó, sign, ela serve se a gente precisar passar algum valor lá para dentro da minha OB20, eu passo por meio desse valor. Por quê? Eu coloco uma variável aqui, na hora que eu abro, aqui eu vejo que é um parâmetro, é um input desse bloco. Então, no momento em que eu startei a minha interrupção, se eu quiser armazenar algum valor que vai ser importante para a execução dela depois, porque ela executa depois de um tempo, eu passo por meio daquele parâmetro. Aqui, como nós vamos contar os ciclos, não faz sentido, então eu vou deixar em 0. Aqui, além disso, eu tenho a variável de retorno aqui, ó. Eu vou criar uma variável temporária aqui mesmo. Ok. Aqui está faltando apenas o seguinte. O que vai iniciar a minha interrupção? Aqui eu tenho uma lógica, ou seja, aqui eu consigo controlar. Consigo colocar um evento, uma variável, algo assim. E por ser uma OB de interrupção, aqui eu trabalho com um contato fechado, porque esse habilita trabalha com a borda de descida. Então eu posso colocar, se eu colocar um contato fechado, quando ele ficar ativo, né? Quando eu ativar, mudar para 1 esse contato fechado, aqui vai abrir, vai dar uma borda de descida e vai acionar. Ou se eu colocar um contato aberto, eu vou acionar ele, não vai acontecer nada. No momento em que ele vai de 1 para 0, aí sim vai acionar. Então aqui neste caso, eu vou deixar um contato fechado. E nós vamos criar as variáveis lá. Então aqui, ó, dentro de dados, eu vou vir aqui e vou criar um habilita. Ou seja, é um booleano para inicializar a minha interrupção, o delay da minha interrupção. E o outro que eu vou colocar é os ciclos da OB20,
conforme a gente já tinha feito para as outras, para contar quantas vezes ela entrou dentro do bloco. Então eu venho aqui então no meu main, que é onde está sendo feita a chamada, coloco o meu habilita aqui, e aí eu vou lá dentro agora da minha OB20, e aqui eu vou colocar a execução de fato. Aqui eu vou contar os ciclos, que é o exemplo que eu estou dando com todas as OBs, mas aqui eu poderia fazer qualquer coisa que fosse necessário, qualquer lógica. Lembrando que executa uma única vez, vai passar uma única vez, não fica ciclicamente aqui dentro não. Então aqui eu vou pegar os ciclos, OB20, somar ele mesmo com mais um. Então, download. Vou abrir aqui. Então, como a Time Delay Interrupt, a OB20, ela precisa de um comando, um evento para iniciar, se eu não fizer nada aqui, nada vai acontecer. Ela nunca vai entrar lá dentro. Mas no momento em que eu dou um habilita, como eu coloquei lá 4 segundos, eu habilitei. Aí vai dar a borda de descida aqui no meu bloco, ó. Quando eu habilitar lá, vai vir uma borda de descida aqui no enable do bloco. Ele vai startar o tempo de delay, ou seja, 4 segundos. Depois desses 4 segundos, vai executar o que está lá dentro. Então, ó, joguei para 1. Inicialmente não acontece nada, mas já inicializou. 4 segundos. Ele pega e executa o que está lá dentro. E se continuar em verdadeiro aqui, acontece mais nada. Executou uma vez. Eu posso jogar para falso. E aí, toda vez que isso acontecer, toda vez que aquele evento acontecer, conta aquele tempo. E aí ele entra novamente lá dentro da OB. Entrou. Fez 2 vezes. Esse tempo eu posso colocar qualquer tempo. Pode ser, inclusive, uma variável. Inclusive, pode ser 0. Né? Ou seja, instantaneamente, na hora que acontecer aqui, vai entrar lá. E o parâmetro de sign, se precisar passar alguma informação que seja relevante lá para dentro do bloco na execução, é possível por meio deste parâmetro do bloco. Então é isso. Time Delay Interrupt. Até a próxima aula.